Só um pequeno teste, todos me ouvem bem? No chat. Sim, boa noite. Ok, obrigado. Boa noite a todos e todas, né? Vamos dar início aí ao terceiro ciclo de palestras do ICSA. Me chamo Hugo Moraes, estou aqui na Unilab. Hoje estou vinculado ao curso de Administração Pública, mas em breve estarei participando, né, do curso de Ciências Contábeis. E sobre Ciências Contábeis, nós vamos debater hoje, né? Inicialmente, nós teremos uma fala do professor Dr. Sérgio Lima, que também vai compor o curso de Ciências Contábeis, e a partir de então daremos início à palestra da doutora Vanessa Ingrid, né? Então, vamos dar início, né, ao nosso evento, e eu queria, antes de passar a palavra para o professor Sérgio, né, mencionar que estarei mediando, né, o terceiro ciclo de palestras, e caso haja alguma pergunta no chat, estarei direcionando a palestrante ao final, né, da sua arguição, tá bom? Professor Sérgio, pode iniciar com as suas considerações e saudações a todos. Obrigado, professor Hugo, boa noite a todos, saudar aí todo mundo que está presente, saudar a Vanessa, nossa palestrante que vai abrilhantar aí o nosso momento, saudar a professora Sâmia, que coordena, né, com maestria esse projeto, a Edvânia, que nos trouxe aí todo o auxílio até aqui, né, e é isso, saudar a todos e aos demais que estiverem presentes aqui, que eu não mencionei, tá bom? A mim ficou a incumbência de falar um pouco brevemente sobre o que vai ser esse curso de Ciências Contábeis que a gente tanto espera aqui na Unilab, né? A gente passou por um período recente aí de elaboração dessa proposta. O professor Hugo e eu somos professores do curso de Ciências Contábeis, mas esse curso foi criado, foi construído a muitas mãos, né? Professora Sâmia, que está aqui presente, professor Alexandre, professor Eduardo Parente, professora Vilma, professora Sandra, enfim, vários colegas professores do ICSA que construíram essa proposta e finalmente ela está chegando para ser disponibilizada para a sociedade, para entregar a criação de valor público para a sociedade. Essa é a razão de existir da Unilab, essa vai ser também a razão de existir do curso de Ciências Contábeis, né? Então, eu queria falar muito rapidamente sobre a ideia desse curso de Ciências Contábeis, né? É um curso que vai ter 4 anos e meio de duração. Lá nos últimos semestres, o estudante conseguindo acelerar um pouco, ele até consegue terminar em 4 anos de duração, dentro do que está previsto na nossa grade. A expectativa é que esse curso já tenha sua primeira turma ofertada no segundo semestre agora desse ano, de 2025, né? 2025.2, tudo dando certo. Nós estaremos com a primeira turma ofertada, né, funcionando no campus de Auroras, tá? Já em 2025.2, serão 50 vagas anuais no primeiro momento, tá? No primeiro momento 50 vagas, mas depois, eventualmente, a gente pode, a depender de como foi o ritmo, de como foi a demanda, que a gente espera seja bem mais alta, inclusive, a gente possa ter até mais do que isso, duplicar essa quantidade de vagas anuais, de 50 para 100 vagas, tá? O nosso intuito aqui é de trazer uma das temáticas que são abordadas dentro do campo da contabilidade, que a Vanessa vai nos brindar aí com a sua apresentação, mas esse é um pedaço da área da contabilidade, né? Contabilidade, o professor Hugo, que é contador por formação, a área da contabilidade é muito vasta, seja no setor privado, seja a contabilidade aplicada ao setor público. Notícia boa, o nosso curso de Ciências Contábeis vai ter as duas ênfases. Então, o estudante entrando no nosso curso, ele poderá, do meio para o final do curso, escolher uma ênfase. Ele vai tornar a sua formação mais
orientada ao setor privado ou ele vai tornar a sua formação mais orientada ao setor público? Essa é uma decisão que ele vai poder fazer a partir das disciplinas optativas que ele terá à sua disposição. Tá? Então, essa é mais uma notícia importante que a gente traz aqui. Outra notícia importante para a formação de todos os nossos estudantes e conseguir criar valor público para a sociedade. Nós teremos várias trilhas de formação extensionista. Sabe, projetos de extensão como esse aqui que nós estamos participando agora? Da mesma forma, nós vamos ter dentro do curso de contábeis da Unilab quase uma dezena de projetos permanentes de extensão. Projetos em que vocês, estudantes, e os colegas de vocês que puderem, né, vir a tentar ingressar nesse curso, atividades de extensão em que eles vão poder estar em contato com empresas do setor privado, com repartições públicas, com órgãos do setor público, com empresas que vão precisar de consultorias na área de, por exemplo, formação de preço, consultorias na área de elaboração de custos. Então, são várias atuações possíveis durante o percurso formativo, durante o processo formativo do estudante, que ele vai poder estar em contato com os muros, ultrapassando os muros, né? Estar em contato com as pessoas, com as empresas, com os órgãos que estarão fora da universidade, fora da nossa organização. Então, nesse sentido, também vale muito a pena vocês apreciarem esse momento de apresentação desse curso. Também nós teremos parcerias com Receita Federal, porque nós precisamos ter, inclusive, uma parceria com a Receita Federal em função das atividades do Núcleo de Atendimento Contábil, que está previsto também nesse nosso curso de contábeis, em que os estudantes estarão, por exemplo, contribuindo, auxiliando as empresas a fazerem as suas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica, da mesma forma as pessoas físicas, imposto de renda de pessoas físicas, né? O professor Hugo aí pode me corrigir se for alguma coisa diferente dessa lógica. Então, também teremos parceria com a Receita Federal. Também temos uma parceria que está, nesse momento, sendo gestada, já tivemos alguns contatos, já tivemos alguns eventos dentro da Unilab, com a Universidade de Brasília, né, o Laboratório de Governo da Universidade de Brasília, né, em que nós temos uma parceria também sendo gestada com eles, para trabalhar exatamente nessa questão da parte de controle de custos na iniciativa pública, no setor público, nas prefeituras. Né, a gestão de custos nas municipalidades é uma fragilidade muito frequente nos nossos municípios aqui no Ceará, e a gente pode, dentro, não só no maciço de Baturité, nossa região imediata de influência, mas também em outras áreas do nosso estado, a gente pode contribuir com isso. Então percebam aqui, nesses rápidos minutos que me couberam falar, a quantidade de alternativas que a gente tem para além da sala de aula, tanto para o setor público como para o setor privado, para que a gente possa proporcionar aos nossos estudantes a melhor formação possível. E é com esse espírito, né, de proporcionar a melhor formação que a gente vai poder entregar um curso que, de fato, entregue criação de valor para a sociedade. Tá? Então, eu queria, já me despedindo desse momento inicial, e para passar a palavra para o professor Hugo e para a nossa palestrante, Vanessa, que é da casa, né, que é servidora da Unilab, inclusive, contadora e servidora da Unilab. Eu me despeço de vocês agradecendo a atenção, me colocando à disposição para quaisquer dúvidas que eventualmente surgirem ao longo da atividade. Eu estarei aqui com vocês e qualquer dúvida eu fico aí à disposição, tá bom? Grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio, excelente a sua explanação. Realmente a contabilidade, né, o curso de contabilidade vai proporcionar muitas oportunidades para os nossos alunos. Como você bem falou, tem a ênfase privada e tem a ênfase também do público, né? Então isso é muito importante, que o aluno possa usufruir desse conhecimento, né, na nossa região, na região que atuamos aqui com a Unilab. Passar a palavra para a doutora Vanessa Ingrid, né, que vai iniciar a palestra sobre a harmonização da contabilidade, né, isso é muito importante, então que a gente possa desfrutar, né, desse momento, e qualquer situação de perguntas ou dúvidas eu estarei gerenciando por aqui, tá bom? Doutora Vanessa, é contigo agora. Boa noite, todos me ouvem? Sim? Ok. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Vanessa Ingrid, da Costa Cardoso.
eu sou servidora da Unilab e atualmente estou na coordenação de orçamento. Já vi que tem gente falando de orçamento aí no chat, e quando veio essa notícia sobre a criação do curso de Ciências Contábeis, eu fiquei muito feliz porque eu sou uma apaixonada pela área, né, de Ciências Contábeis. Já atuei como docente, ainda atuo como orientadora, atuo tecnicamente na área, né, porque o orçamento tem total ligação, e por nós sermos de uma pró-reitoria de planejamento, a pró-reitoria de planejamento também abraça as questões contábeis de orçamento, além do planejamento. Então, é muito importante, eu vejo com muitos bons olhos a criação desse curso para a Unilab e, como o professor Sérgio bem falou, né, para o desenvolvimento local, para a criação de valor dos alunos também. Então, é muito importante. Me foi dada essa responsabilidade de apresentar sobre a harmonização contábil nos países da CPLP. Pronto. Estou aqui já começando a colocar a apresentação. Então, vamos lá. Esse tema, pela contextualização que ele está sendo colocado, né, ele me foi dado, e eu fiquei refletindo, como que eu vou abordar um tema contábil sem apresentar de forma técnica? O que é isso? O que é aquilo? Então, eu vim trazendo de forma introdutória alguns conceitos fundamentais de contabilidade, para que vocês possam conhecer da área contábil, né? Essa área que é linda e apaixonante, que eu amo. e eu espero que possamos também, né, a Unilab, trazer outras pessoas que se apaixonem. Quando a gente fala de contabilidade, aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem uma evolução de pensamento. Há alguns anos atrás, a gente falava de contabilidade e lembrava, ele é um profissional de contabilidade. A gente lembrava de quê? De impostos, de pagar, alguém que calculava impostos para as empresas pagarem. E essa contabilidade, ela foi evoluindo, e hoje o contador, o profissional de contabilidade, ele não é aquele profissional que calcula impostos, né? Então, a contabilidade, ela se expandiu, e ela se expandiu devido à necessidade do mercado, né? Ela tem, muitas pessoas acham que contador faz cálculos, e contabilidade são cálculos. Contabilidade é da área exata? Não é da área das exatas, né? A contabilidade, a área de ciências sociais aplicadas. Então, ela é uma ciência que tem o seu objeto de estudo, tem os seus princípios, tem o seu objetivo, e também ela vai se moldando de acordo com o que a sociedade, com os acontecimentos da sociedade, né? Então, ela aplica esses acontecimentos de modo a registrá-los nas empresas, tá certo? Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio. O patrimônio das entidades, seja uma entidade pessoa física, seja uma entidade pessoa jurídica. Então, quando a partir de um momento em que na história houve a necessidade de controlar um patrimônio, houve a necessidade, lá estava a sementinha da contabilidade. E essa sementinha, essa necessidade de controle, ela foi evoluindo ao longo do tempo. Evoluindo ao ponto de chegarmos a essa contabilidade que temos hoje, que também vai evoluir, porque é uma ciência social aplicada, e que tem essa aplicabilidade de todos os acontecimentos no contexto dela, tá certo? E aí,
a gente tem o objetivo da contabilidade como sendo prover informações úteis para a tomada de decisão dos usuários. Tá, mas que tipo de tomada de decisão? O que eu vou... Qual é a situação atual deste patrimônio? Quanto era o patrimônio antes? Quanto está o patrimônio? Quais foram as mutações que esse patrimônio passou nesse certo período? E quem são esses usuários? Vamos lá, né? Vamos seguir. Quem são os usuários da contabilidade? Quem é que utiliza essa contabilidade? São sócios de empresas, acionistas de empresas, proprietários, são administradores, gestores, são bancos, instituições financeiras, né? São empregadores, colaboradores, sindicatos, são pessoas físicas. O professor acabou de falar sobre núcleo de apoio fiscal, né, que existem alguns locais, alguns cursos de contabilidade, esse é um trabalho que eu acho excelente, alguns cursos que criam esses núcleos para que os discentes da contabilidade possam ou fazer contribuir com a sociedade. Por exemplo, vamos entrar agora, próxima semana, aqui, em um momento de declaração de imposto de renda. Né? E aí, às vezes, as pessoas têm dúvidas. O que eu devo declarar? Quem que deve declarar? Então, às vezes, as pessoas físicas vão em busca desses apoios, como o NAF, né? Núcleo de Apoio Fiscal, por exemplo, para ter essa consultoria, tirar dúvidas sobre declaração de imposto de renda. Entendeu? Então, esses projetos, eles são muito bons e não só para a sociedade, mas também para o aluno. Né? Eu quando dou aulas de algum tema, eu costumo dizer que eu aprendo muito mais daquilo dando aula, porque a gente estuda. Né? Então, quando os alunos que vão para esse NAF, eles estudam bastante, é um trabalho hercúleo para poder tirar dúvidas da sociedade, por exemplo, né? E isso é muito, muito relevante. Um profissional de contabilidade, ele, como eu falei, né, ele passou por uma evolução ao longo dos tempos. Ele antes era dito como guarda-livros. Tanto eu peguei aqui classificados de um jornal lá em 1850, que era atrás de um guarda-livros. Por quê? Porque, eu quero um guarda-livros para fazer escrituração, né, na casa de comércio. Então, o contador, o profissional de contabilidade, ele tinha uma certa limitação. Já atualmente, existe uma gama de possibilidades na qual o profissional pode atuar. Na empresa, como um profissional independente, no órgão público, no ensino. Então, a gente está falando de uma área muito frutífera para os profissionais, né? E ainda mais nesse período em que nós estamos em diversas evoluções, globalização, evoluções tecnológicas, inteligência artificial, e nós, como profissionais, precisamos sempre estar nos atualizando para que a gente possa ser absorvido pelo mercado, né? Mas vamos lá. O objetivo da contabilidade é prover informação útil para a tomada de decisão do usuário. Já vimos quem que era o usuário, quem são os possíveis usuários. E que ele pode tomar decisões com base em quê? Em informação. Mas toda informação é útil? Não. Nem toda informação é útil. Uma informação que hoje eu estou tomando uma decisão, uma informação que é muito defasada, ela não vai ser útil, ou seja, ela não vai influenciar
na minha tomada de decisão. Então, existem características, qualidades da informação contábil que são necessárias para que essa informação ela seja útil para o usuário da informação. Que informações são essas? São características, existem qualidades fundamentais da informação contábil para ela ser útil e qualidades de melhoria. Quais são as qualidades fundamentais? Ela precisa ser relevante. Então, para ela ser útil, precisa ser uma informação que vai influenciar na tomada de decisão do usuário. Tá certo? Ela precisa ter representatividade fidedigna. Adianta eu ter uma informação errada, que não imprima a realidade dos fatos? Não adianta. Então, as informações, elas precisam imprimir a realidade. A informação, para que... Aí aqui a gente pega um pouquinho da introdução do tema que a gente está falando, de harmonização contábil. Comparabilidade. O que é comparabilidade? Informação comparável. É uma informação que eu posso, olha, antes era dessa forma, agora é dessa outra forma. Olha, o endividamento da empresa, ele está nesse valor. O índice de endividamento está nesse valor aqui, nessa empresa aqui no Brasil. Como que está lá em Angola? Vamos lá, naquela outra empresa em Angola. O endividamento está assim. Como que eu vou comparar coisas diferentes? Para isso, eu preciso harmonizar a forma de calcular o endividamento aqui e a forma de calcular o endividamento lá. Então, essa comparabilidade, é uma característica que melhora a capacidade de usuário tomar a decisão. Capacidade de verificação. Eu tenho que verificar de onde saiu essa informação, tá certo? Quais são os documentos comprobatórios? Tempestividade. A informação, ela tem que emergir no momento em que o usuário for utilizá-la para tomada de decisão. Não adianta uma informação muito antiga, muito defasada, senão não vai ser útil, né? Compreensibilidade. Quem nunca pegou um relatório, seja ele contábil ou de outra área, e olhou assim, o que eu estou vendo? O que é isso? Um relatório, ele tem que ser compreensível. Então, as informações, elas devem ser apresentadas de forma clara, tá certo? Então, esse é o plano de fundo que a gente tem na contabilidade. Para ela alcançar o seu objetivo, ela tem que apresentar informações úteis, tá certo? E o processo de harmonização contábil? Né? O processo de harmonização contábil tem como plano de fundo todas essas mudanças que vêm ocorrendo no mundo, né? Como assim, Vanessa? Nós temos área em que uma lei muda tudo. Um regulamento diferente muda muitos cálculos, né? Então, a gente precisa sempre estar se moldando, aplicando o contexto do mundo na contabilidade, nessa ciência social aplicada. Então, devido a muitos fatores de mudança do mercado, a contabilidade também precisou se adaptar. Se adaptar de que maneira? Ora, nós, inicialmente, lá quando eu falei ali, lá em 1850, quando era o guarda-livros, haviam mercados com bolsas de valores? Não. Haviam mercados em que as empresas poderiam abrir o seu capital, ou seja, colocar o capital na bolsa de valores para que outros investidores pudessem comprar algumas ações? Não, isso não havia. Então, houve uma evolução, né? E aí, nós nos víamos como uma empresa
no país X, fazia os seus relatórios contábeis, os seus registros contábeis, com base na legislação do país X. E outras empresas no país Y, que faziam os seus relatórios com base na legislação do país Y. E aí o que acontecia? Com o encurtamento das fronteiras, pessoas do país Y olhavam ali para o país X e percebiam, rapaz, eu posso investir em empresas de outros países, vou expandir o meu mercado. Mas aí ela se via com alguns problemas. Que problemas? Como é que eu vou analisar lá? Se aqui os indicadores, eles me dizem uma coisa, são calculados de uma forma e lá diferente. A globalização ajudou a encurtar os mercados. E aí veio a necessidade de que o comércio internacional se adaptasse a esse novo, a essas novas necessidades, a essas novas relações internacionais. Então, perceberam a necessidade de haver uma padronização internacional de contabilidade. Porque havia países que faziam a sua contabilidade mais focada para o fisco, outros países que faziam a sua contabilidade mais focada no controle gerencial. Então, isso tinha que equalizar. E, para isso, alguns órgãos foram emergindo, foram sendo criados, e havia a necessidade de padrões internacionais de contabilidade, né? Até que vieram as normas internacionais de contabilidade, que nós falamos que são as IFRS, né? International Financial Reporting Standards, que são padrões internacionais de contabilidade de como os relatórios contábeis são feitos, como eles são construídos. E aí veio essa necessidade de os países perceberem que existem normas, padrões internacionais de contabilidade e buscar se adaptar a esses padrões, que são essas IFRS, né, as chamadas IFRS. Então, ela veio trazer uma ruptura, né, principalmente porque nos países a questão fiscal ela era muito forte, né? Quando a gente fala, por exemplo, das expansões marítimas, lá da industrialização, esse processo, ele levou muito à questão de expansão do fisco, da auditoria, né, de como, vamos lá, vamos ver como é que isso está, as grandes navegações, quem não lembra, né, das grandes navegações, tudo aquilo foi um contexto que contribuiu para uma contabilidade mais focada em verificar se estava tudo direitinho, como que as taxas, fazer o gerenciamento das taxas, de impostos, né? E isso foi evoluindo para uma contabilidade mais gerencial, de modo que havia a necessidade de, olha, eu vou verificar questões gerenciais, eu vou verificar questões de governança corporativa, transparência de informações. Então, outros focos foram dados à contabilidade, né? E aí esse é o panorama dessa necessidade de harmonização contábil. O que é harmonização? Né? A gente fala tanto, e aí eu trouxe aqui algumas citações de alguns autores sobre esse processo de harmonização, convergência, o que é, né? Normalização, a padronização ou normalização, como também é conhecida, representa a eliminação completa da variedade, uma espécie de harmonização extrema. A padronização consiste na imposição das práticas contábeis de um país para outros países. A harmonização consiste na adequação
das normas de cada país, as normas internacionais de contabilidade, respeitando as peculiaridades de cada país. Então, quando a gente fala lá em padronização, eu quero ir para aquele país X, então eu vou me adaptar, eu vou adaptar ao país X. Quando a gente fala de harmonização, não. Harmonização é todo mundo, vamos lá, juntos, e considerando as nossas peculiaridades do nosso país, né, vamos ter um mercado mais próximo e buscar a convergência, né? O que é convergência? É o processo que propicia o alinhamento das práticas nacionais com as práticas internacionais. Então, assim, quando a gente fala de harmonização contábil, a gente está falando de quê? De todo mundo buscar falar a mesma língua contábil. Para quê? Para contribuir nessa compreensão de como estão as empresas, como estão os patrimônios, o gerenciamento das entidades, tá certo? E aí, essa harmonização, ela tem questões positivas e questões, claro, negativas, né? Nem tudo é tudo maravilhoso, né? Então, o que a gente tem de questões positivas? A valorização do profissional contábil. O profissional contábil, ele vai ter que estudar, vai ter que se adaptar, né? Ele vai ter uma relevância do mercado, tendo em vista que ele tem um conhecimento técnico para analisar todas as normas. A redução de custos de elaboração dos relatórios contábeis e análise das tomadas de decisão. O que é isso? Ao invés de uma empresa, vamos supor que uma empresa brasileira busque o mercado de Cabo Verde, né? Faça investimentos e faça investimentos lá em empresas de Cabo Verde. Essa empresa, ela tem que se adaptar às normas de lá. E aí, na medida em que as normas dessa empresa estão harmônicas às normas do outro país, o custo que vai ter para eu me adaptar, para eu efetivar investimentos, fazer a contabilidade aqui e lá, vai ser menor, vai reduzir, tá certo? Minimização de riscos. Na medida em que nós falamos sempre todos a mesma língua, a gente minimiza os riscos de compreensibilidade, uma vez que, quando a gente fala, por exemplo, no índice de endividamento que eu falei, calculado da mesma forma aqui e lá, quando eu falar em endividamento, eu vou analisar a empresa, o patrimônio dela aqui no Brasil, e vou analisar lá em Cabo Verde, então eu vou estar percebendo os mesmos parâmetros. Quando eu estou percebendo isso, eu minimizo os riscos, tá certo? Especialmente riscos de erro, né? Medir coisas iguais da mesma forma em qualquer latitude do planeta permitirá que os investidores façam comparações de desempenho. É aquela questão da comparabilidade que eu falei, né? É muito importante nós termos a mesma linguagem contábil para que a gente possa comparar, tá certo? E as negativas? Custo de padronização. Existe um custo. Quando uma legislação é alterada, existe um custo para se adaptar àquela legislação. Então, quando a gente fala no Brasil, lá em 2010, foi o período em que eu estava saindo da faculdade. Aí, 2009, 2010, foi assim, o processo de harmonização contábil aqui no Brasil, ele estava bem alta. E às vezes eu me via, meu Deus do céu, eu estou saindo da faculdade. E aí o processo de convergência, o processo de harmonização contábil acontecendo. Tem coisas que eu via, tinha coisas que eu via em 2010 que não eram mais calculadas da mesma forma como eu via lá em 2006, quando eu entrei no curso de Ciências Contábeis. E aí eu me via, o que eu tive que fazer? Tive que fazer cursos, participar de palestras na área para eu poder me adaptar. Então,
existe um custo de padronização, porque existe capacitação necessária, existe custo de sistemas, né, de informação. Então, vamos dizer, são os desafios, né? Dificuldades operacionais, essas questões de sistemas, por exemplo, né? Particularidades culturais, porque quando a gente fala de contabilidade, a gente fala também de mercado dos países. Então, por exemplo, quando a gente tem países em que existe um mercado de empresas, instituições financeiras, esse mercado é um mercado que se sobressai, é diferente de eu ter um país em que a exportação de madeira ou então o petróleo seja mais explorado. Então, quando existem particularidades culturais, essa adaptação, essa harmonização, ela se torna um desafio, tá certo? E é uma atividade política. Nós estamos falando de mercados, nós estamos falando de países, nós estamos falando de harmonização econômica, harmonização fiscal, né? E existem muitos países, especialmente, né, destacadamente esses da CPLP, em que o país tem uma política contábil mais baseada no que um ministério coloca, o Ministério de Finanças coloca. Nós temos outras em que existem órgãos por trás da contabilidade, que estão mais atuantes no processo de normatização, né? Então, a questão política ela é muito forte, e ela sempre deve ser levada em consideração. A contabilidade nos países CPLP. Eu não posso aqui trazer questões técnicas como, por exemplo, vamos lá, o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um patrimônio líquido, né? Até porque nós estamos aqui para apresentar, uma introdução à contabilidade, né? Então, eu vou passar muito de forma superficial, sem adentrar em questões técnicas dos países, tá certo? Então, os países CPLP, né? Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, nós temos uma comunidade composta desde 1996 pelo governo, e ela tem questões que nós já mencionamos hoje. Como assim? Olha só, concertação político-diplomática e cooperação entre os seus membros, particularmente nos domínios econômico, social, cultural, jurídico, técnico-científico e interparlamentar. Tudo aquilo que a gente falou que contabilidade tem a ver. Então, a contabilidade, a harmonização da contabilidade nesses países, ela vem muito de acordo com a finalidade da comunidade dos países de língua portuguesa, né? A contabilidade nos países CPLP. Contextualização, vamos lá. Nós temos diferentes normas contábeis. Existem algumas diferenças quanto à apresentação de relatórios contábeis. Nós temos diferenças em relação à mensuração do que a gente registra na contabilidade, né? Tem alguns países que levam em consideração valor justo, tem outros que não. Então, é um desafio que a gente tem para implantar, para fazer essa harmonização, né? Aumento das transações comerciais. Quando a gente harmoniza, a gente ajuda a deixar esses países mais próximos comercialmente falando, né? Como a gente até já falou, quando a gente fala a mesma língua contábil, é mais fácil a gente se entender. Então, esse aumento das transações comerciais, ele é muito importante quando a gente lida com harmonização, né? Conformidade com as normas internacionais, isso daqui é um pré-requisito.
existem as IFRS, as normas, os padrões internacionais de contabilidade, e é muito importante que, para que essa harmonização dos países contábil dos países, seja efetivada, os países possam já ter uma implantação das normas internacionais de contabilidade, né? E aí, mais lá na frente, eu vou colocar como que está esse processo aqui. Alguns desafios: divergência nas legislações, resistência à mudança, isso daí é demais, né? Muitos órgãos contábeis, eles têm uma resistência para se adaptar ao novo, né? Algumas pessoas também, né? Então, existem, normalmente nesses países, existem alguns órgãos contábeis, como, por exemplo, aqui tem Comissão de Valores Mobiliários, aqui tem Receita Federal, aqui tem o Banco Central, né? Tem órgãos que impulsionam esse processo de harmonização contábil. Então, cada país tem que ter os seus protagonistas nesse processo, né? Capacitação e educação continuada. É aquilo que eu falei que eu sofri, né, lá quando eu estava me formando. Quando eu estava me formando, um monte de coisa mudou, e aí eu tinha que reaprender um monte de coisa. Aí, capacitação. E isso é uma necessidade, tá certo? Questões culturais e administrativas, a estrutura de cada país, né? E aí, algumas iniciativas necessárias. Então, assim, o que é necessário para a gente conquistar essa harmonia, conquistar essa convergência total, né? Conscientização é importante, conscientização política, conscientização dos mercados, para isso. A capacitação, que eu venho colocando, porque é realmente muito importante. Troca de conhecimentos. Nós temos na comunidade, na CPLP, países que já estão mais à frente nas questões da convergência com as normas internacionais. E temos países que estão ainda engatinhando nessa adaptação, nessa convergência. Então, quando a gente tem boas relações, a gente permite que essa troca de conhecimento seja efetivada, né? Superação de desafio. Então, existem aqueles desafios em relação a custo, né, em relação à própria capacitação, que serão enfrentados por quem for efetuar essa convergência. Promoção da integração econômica. E aí vem a questão política, né? De ter uma força política nos países para que isso vá para frente, vamos dizer assim, né? E que esse processo de integração ele seja realmente efetivado, porque quando todos estão dando as mãos, fica mais fácil enfrentar a harmonização, tá? E aí eu trouxe aqui um panorama de como que está a contabilidade nos países da CPLP. Eu coloquei aqui o país, o sistema contábil e a adoção das IFRS, que são as normas, aí eu retomo, são os padrões internacionais de contabilidade. Então, aqui a gente pode ver que existem países que já adotam integralmente as IFRS, e existem outros países cuja adoção ela é parcial. Por exemplo, nós temos Moçambique, em que a adoção ela é mais focada nas grandes empresas, né? Assim como Timor-Leste, em que as grandes empresas também são foco dessa harmonização. Guiné-Bissau, as normas são inspiradas nas IFRS, mas não totalmente as IFRS. Em Cabo Verde está em desenvolvimento. Em Angola,
está adaptada às empresas de grande porte e às instituições financeiras. Então, nós temos aí alguns países com o processo de convergência com os padrões internacionais mais à frente e outros que ainda estão em processo de desenvolvimento. Então, essa harmonização contábil entre os países da CPLP, ela precisa que todos estejam caminhando nos mesmos passos, né? Vamos dizer assim. E aí a gente tem, para além disso, a gente tem sistemas contábeis diferenciados, né? Mas por que, Vanessa? Porque os mercados são diferenciados, o foco da contabilidade é diferenciado. Nós temos países que possuem um foco mais no fisco, ainda, né? Por exemplo, nós temos as normas Cabo Verde. Cabo Verde, ele tem bastante essa questão do fisco. Nós temos Cabo Verde e Angola, que tem uma questão de sistema contábil focado, vamos dizer assim, bifocado, né? E no caso de Angola, ele tem a questão das instituições financeiras muito forte, né? Tanto é que as normas angolanas, elas são bifocais, né? Na área das instituições financeiras e nas empresas. E Cabo Verde tem a questão do fisco muito, muito forte, né? E nós temos Moçambique com o Plano Geral de Contabilidade, assim como São Tomé e Príncipe. Nós temos os outros países com os seus sistemas contábeis bem peculiares, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem as normas brasileiras de contabilidade. Aqui no Brasil, a gente tem o Conselho Federal de Contabilidade. E aí eu aproveito para citar que também é uma oportunidade de vínculo da Unilab, né, futuro, com o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. E outros países não têm Conselho Federal de Contabilidade, assim como no Brasil, né? Existem alguns países em que a contabilidade ela é impulsionada por um órgão, ordem de contabilistas, né? Ordem de contabilistas e peritos do local. Então, existem divergências também nesse aspecto. E aí aqui eu trouxe alguns prints do trabalho do professor Lima Santos, que é um professor português, que ele fez um estudo comparativo. Eu até coloco nas referências e sugiro bem veementemente a leitura desse artigo, que é muito interessante. Ele faz um comparativo sobre a harmonização contábil, a convergência das normas contábeis nos países lusófonos, né? Ele fez lá em 2016 essa análise. Claro, algumas coisas mudaram, óbvio, né? A nossa legislação ela é completamente flexível. E aí, mas eu achei super interessante para trazê-lo, né? Algumas partes. Olha só, ele traz aqui alguns comparativos quanto à área, comparação, a língua, principais dialetos e moeda. Moeda que é algo bem importante quando a gente fala de questões contábeis, que deve existir, exatamente, ganhou um prêmio, que deve existir uma convergência. Então, quando a gente está falando a mesma língua contábil, a gente também tem que estabelecer a moeda, né? Então, quando a gente fala nos países lusófonos, tem uma diversidade muito grande em relação à moeda. Aí aqui eu trago também algumas diferenças, e aí eu não vou citar de forma detalhada, tá? Porque o contador, ele apresenta essas informações de que forma? Relatórios contábeis. Esses relatórios contábeis a gente chama de demonstrações contábeis.
tá certo? E essas demonstrações, elas possuem uma estrutura, elementos que a compõem, classificações. E aí, aqui, nesse comparativo, eu trouxe mais para a gente observar o tanto de sim, o tanto de tracinho, que existem algumas diferenças quanto à adoção nos diversos países lusófonos, né? Que esse estudo de Lima Santos foi nos países lusófonos. Mas eu achei super interessante de trazê-los. Comparação dos objetivos da informação financeira nos países lusófonos. Também a gente percebe aí que existe uma diferença, né, nas adoções, nos focos, e aí para que aquela informação é importante, né? Aí é para a posição ou situação financeira, para analisar a situação financeira, ou é para analisar a situação econômica e financeira do patrimônio, ou é para verificar o desempenho ou os resultados da empresa, lucro, prejuízo, né? Ou para verificar se teve alguma mutação no patrimônio das empresas. Então, assim, o foco, ele acaba sendo diferenciado, tá certo? Alguns desses focos, eles se diferenciaram desde esse trabalho até hoje, tá certo? Quase 10 anos, né? E aqui, lá no início, eu falei sobre as características, as qualidades da informação contábil. E aqui, eu achei interessante de trazer porque é convergente quando a gente fala dos países, né, dos países lusófonos, especificamente nesse trabalho. E aí ele coloca as características: relevância, a fiabilidade, ele é português, então é a confiabilidade, né, compreensibilidade e comparabilidade, que foram 4 características que a gente viu no início, que são realmente qualidades da informação que nós costumamos estudar e abordar aqui no Brasil, né, e que também é aplicado em outros países lusófonos. Aqui eu deixei as referências porque eu acho que é muito importante. Deixei com a Edvânia o material para ela distribuir caso vocês queiram, tá certo? Então, ela pode, já tá com ela. Momento em que eu agradeço bastante o convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, e é muito legal estar aqui também pelo contexto de criação do curso de Ciências Contábeis, né, que realmente é algo que me deixa fascinada. E aí eu passo a palavra ao professor. Opa, Vanessa, formidável a sua apresentação, viu? Acho que contribuiu muito. Eu ia até perguntar pelo material, realmente, você já falou que passou para a Edvânia, né? Muito bom o seu material, sua explanação, e a gente vai tirar um tempinho agora para conversar um pouco, né, sobre o tema, e aproveitar para... Eu também tenho uma pergunta para você relacionada à profissão em si, né? Não necessariamente ao tema, porque eu acho que é muito rico também. Já temos algumas pessoas se manifestando, né? Mas eu vou iniciar na sua explanação, quando você fala que muitos de nós passamos por um momento de graduação, né? E acabou que tivemos que nos atualizar, né, devido a justamente essa convergência. E aí você citou alguns exemplos seus, né, da sua rotina, e aí eu pude encontrar também, né, de algumas informações que modificaram. Por exemplo, a destinação do lucro, né? A gente aprendeu que o lucro poderia ficar ali na demonstração, e depois a gente teve... Acumulado. Lucro acumulado, e agora, assim, né, há um tempo atrás, a gente já nos acostumamos a destiná-lo em todo mundo, né? Então, assim, é um exemplo do que você mencionou, né? Um outro ponto que aí eu queria que você comentasse
também antes de 2010, né, a gente aprendeu sobre os princípios contábeis, né, que aí a resolução desses princípios foi revogada, mas os princípios passaram a ser pilares e foram absorvidos pelas normas, né. Só que há algumas discussões, por exemplo, quando você fala das características fundamentais da representação fidedigna, né, que a informação tem que ser ali, refletir a realidade, né. E, ao mesmo tempo, a gente lembra da prudência, como ser prudente e ter a representação fidedigna, né? Trazendo aqui que a prudência é aquele sentido de ser conservador, de não tomar uma decisão que vá nos beneficiar se tivermos dúvida, né? E aí, como fica essa questão da representação real, fidedigna e a prudência, né? Como é possível se relacionar ainda, né? Esses dois conceitos. Tanto é que nós temos aqui no Brasil, nós temos o CPC que fala sobre os passivos contingentes, né? Que ativos, passivos contingentes, em que nós temos que registrar aquilo aquele passivo que é possível já acontecer, que está na iminência de acontecer. Né? E aquele passivo, aquela, vamos dizer, aquela obrigação da empresa que pode acontecer, pode não acontecer. O que a gente faz? A gente não registra, mas lá nas notas explicativas a gente explana sobre isso, né? Então, existem alguns fatos contábeis que são tratados de forma mais específica por alguns pronunciamentos contábeis e por algumas normas contábeis. Que aí, por exemplo, o passivo contingente entra nesse seu exemplo, né? Eu não estar registrando algo que posso ter que pagar, será que eu vou estar sendo fidedigna àquilo que está acontecendo? Aí o CPC nos fala sobre isso, né? Tá, você vai ter que registrar quando houver uma iminência desse passivo acontecer. Quando não houver, que aí eles colocam o que é possível, o que é provável, né? Quando não houver, você não coloca por prudência, mas você coloca lá nas notas explicativas dizendo que aquilo dali pode acontecer. Né? Então, existem algumas normas que nos ajudam. Exatamente. Obrigado aí pelo esclarecimento. São teorias da contabilidade, né? O professor Alexandre pediu a palavra. Obrigado, professor Hugo. Olá, Vanessa, tudo bom? Tudo. Acho que cheguei já estava ocorrendo a sua fala, mas gostei demais, eu sou um entusiasta da contabilidade. É um curso que, desde que a gente chegou, né, que eu cheguei na Unilab, alguns colegas, a gente pensou em montar esse curso, né, e assim, um tempo depois a gente está conseguindo efetivamente, eu acho que é uma vitória muito boa para a Unilab, para os países parceiros. É um curso que eu acredito que vai trazer muitos conhecimentos e sim, vai integrar ainda mais a CPLP, né. Eu queria falar da questão do controle, né, eu trabalho com auditoria, controladoria também. Eu acho que a contabilidade, na convergência, ela ajudou muito a trazer a transparência, né, a trazer mais confiança. Você falou muito de relação comercial, falou bastante do ambiente de negócios, isso traz uma relação de muito mais confiança nessa convergência, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, e uma outra coisa é que você falou, quando eu saí da graduação, muitas mudanças ocorreram, né? Eu sempre fiquei impressionado, eu sou administrador de empresas, né? Mas trabalho muito com contabilidade, e aprendi muito fazendo também, né, nos meus estágios da vida, empregos, e eu acho que a contabilidade é uma das profissões que a pessoa tem que, quase que diariamente, muda uma coisa, né, quase que todo dia o contador tem que estar ali, porque mudou uma regra, mudou uma norma, traz ali uma nova
coisa que, se você perder o fio da meada, tem ali alguém para te puxar ali depois a orelha, né? E aí, hoje em dia, a gente está nessa iminência aí da reforma tributária, e também quem saiu, né, quem está saindo agora não está pegando nada da reforma tributária e vai ter que voltar para os bancos escolares e cursos e treinamentos e capacitações e aprender também novamente, porque vai mudar, todos os sistemas vão mudar, né, e vai ter que se aprender as novas regras. Obrigado, Vanessa, por você estar aqui com a gente, tá? E isso aí, eu sou... Sobre isso, tem uma coisa interessante, que o meu pai, ele é técnico em contabilidade. E quando eu terminei o curso de contabilidade, a gente estudava junto, porque ele também estava reaprendendo tudo. Então, foi meio que equalizou todos os profissionais, né? Todos estão no mesmo patamar, e aí todo mundo teve que estudar as mesmas coisas, as mudanças. Então isso é muito interessante. E o interessante também, quando a gente fala, o professor Sérgio falou que o curso de contabilidade ele vai possibilitar as duas vertentes, a vertente da contabilidade privada e da contabilidade pública. E o interessante é que no Brasil ambas estão também convergindo com as normas internacionais. Então, aqui a gente tem também a convergência da contabilidade privada, contabilidade pública com as normas internacionais. Exemplos muito gritantes em relação a isso são os sistemas contábeis, os sistemas orçamentários, que a gente vê na contabilidade pública. Outro exemplo disso é a necessidade de governança, de controles na contabilidade pública, o centro de custos, né, que atualmente também na contabilidade pública existe essa exigência. Inclusive, nós na Unilab estamos com participando dessa adaptação, né? Estamos tentando implementar o nosso setor de custos. Então, é algo que requer um estudo contínuo, né? E eu acho que por isso que é mais fascinante. Você não deixa você não fica parado, você não fica naquela mesmice, você está constantemente se adaptando, e isso é muito, muito legal, muito massa mesmo. E eu já mostrei, né, que eu sou completamente entusiasta e apaixonada pela área. Muito bom, isso vai contagiando mesmo aqui, viu? Muito bom mesmo. Vanessa, uma outra colocação, né, na sua fala, na apresentação, você mencionou que alguns países têm foco no fisco, né, e me recordei que no início ali da nossa convergência no Brasil, né, também tínhamos esse problema. A Receita Federal não conversava muito com o Conselho Federal de Contabilidade, né? Então, quando se fala foco no fisco, o que é que a gente deve entender? É que o país pensa que pode perder algo na arrecadação se não tivesse foco no fisco? Qual é o entendimento disso? Na verdade, o foco no fisco é focar num planejamento tributário para reduzir os tributos a serem pagos, numa análise de como, será que esses tributos foram calculados da forma correta, uma auditoria mais voltada para a área tributária. Isso daí é forte, né? Mas a gente está passando para uma contabilidade mais gerencial, que como já foi até colocado aqui, como o professor Alexandre colocou, que os mercados, né, essa questão de investimento requer muita confiança, né? Então, se eu tenho ali normas consolidadas, uma contabilidade bem feita, relatórios confiáveis, eu posso ter mais tranquilidade em investir.
né? Então, se eu percebo normas, práticas contábeis que estão lidando com questões de controle interno, de transparência, há uma maior confiabilidade quando eu tenho esse contexto, né? E aí eu coloco tanto para questões públicas quanto questões privadas, né? Falamos de questões privadas, de investimento, agora vamos lá, questões públicas. Quando a gente vai lá no site de uma prefeitura, lá no portal de transparência, quando a gente olha um portal de transparência de uma prefeitura, coloca lá, deixa eu ver despesas empenhadas, pagas, liquidadas, o que eu tenho. Quando eu tenho um portal com muitas informações, a gente confia mais. Quando eu tenho um portal de um município em que não tem muitas informações, a gente já passa, o que é que eles estão escondendo? O que é que acontece? Né? Então, essa questão do foco no fisco é justamente uma evolução que está acontecendo, né? Porque o foco era mais nessas questões tributárias, de cálculos, de auditoria, e agora ela se expandiu. Não é que o fisco não seja mais importante, isso é importante ressaltar, não é por isso. Ele é importante, ele tem a mesma relevância, porém, ele é tão importante quanto outros aspectos da contabilidade, governança, as qualidades da informação contábil e todos esses aspectos que nós vimos. Perfeito. Vanessa, já abusando um pouco, né, e fazendo mais perguntas, mas agora é uma pergunta que envolve mais o nosso curso de contabilidade, a nossa profissão em si. Foi noticiado, acho que todo ano é noticiado o que eu vou falar agora, né, basicamente nos últimos 5 anos tem sempre falado isso, e agora com a inteligência artificial mais ainda, né, essa questão da ameaça às profissões, né? Dentre elas a contabilidade, né? Então, já que estamos com uma audiência muito boa, com mais de 150 pessoas, já chegamos até 154, eu acho que é uma pergunta bem interessante para se discutir um pouquinho. Na sua opinião, assim, a profissão contábil, ela está ameaçada, ela vai modificar, o que é que a gente pode esperar da nossa profissão diante de tanta mudança tecnológica, né? Uhum. Quando eu percebi algumas mudanças, eu vivenciei algumas mudanças da contabilidade, até, como eu falei, meu pai é técnico em contabilidade, e ele se desesperou, ai meu Deus, eu vou ter que aprender tudo isso, e as minhas, porque ele é mais focado em micro e pequenas empresas, e as empresas não vão mais precisar de mim. Mas o que aconteceu? Estudou, teve que se adaptar, teve que fazer cursos e foi para desenvolver até dentro das empresas coisas a mais, né? Alguns serviços que contribuíam nas empresas, como por exemplo, vamos lá, era aquele profissional que calculava imposto, ponto. Era o perfil dele no passado. O que ele teve que fazer? Teve que fazer um sistema de controle de custos, um sistema que contribuía para as empresas, subsidiava as empresas para a tomada de decisão quanto a, olha, quanto que vai, você está tendo uma margem de contribuição de tanto, então, esse preço de venda aqui é mais adequado. Como que calcula o preço de venda? Então, o contador, o profissional de contabilidade, ele vai se adaptando, né? Então, não é algo para se desesperar, principalmente quando a gente lida com pessoas competentes e que buscam melhorias no mercado. Então, quando o profissional competente, ele não vai perder o mercado, ele vai expandir o leque dele no mercado, né? Então, quando ele se adapta, não tem inteligência artificial que possa substituí-lo. Na verdade, a gente hoje tem que caminhar juntos, né? Então, quando veio o sistema, outro exemplo muito claro disso foram os sistemas contábeis.
Antes, eram livros físicos de contabilidade, em que o contador ficava lá escrevendo os lançamentos contábeis à mão, né? E quando passou para os sistemas, foi uma ruptura. Meu Deus do céu, quantas vezes os contadores não iam para a Receita Federal com pilhas e pilhas de CD, de disquetes. Acho que 99% das pessoas aqui que estão online não sabem nem o que é disquete, né? E hoje em dia a gente faz declaração de imposto de renda online, né? E isso teve a necessidade. O contador desapareceu por isso? Não desapareceu. Houve uma mudança do contador, foi uma mudança para melhor, porque é um profissional necessário, é um profissional que precisa da visão do profissional para poder tomar as decisões, para poder fazer análises, né? Então, eu acredito que a gente só precise se adaptar ao meio, né? Se adaptar a essas inteligências artificiais, aos novos sistemas, porque sempre vai ter que ter alguém pensante. Exatamente, concordo totalmente. O exemplo da Receita Federal é o mais, fica mais próximo, né, dessas entregas, né, o avanço que houve da declaração de imposto de renda e foi uma mudança onde nós profissionais somos mais analistas, né, do que os criadores da informação, né, a gente analisa agora. Eu acho que teve uma pergunta aqui, deixa eu só verificar. A Clênia colocou que os computadores precisam se adaptar às novas demandas, oferecendo serviços mais estratégicos e consultivos, além de explorar novas ferramentas tecnológicas. Ela fez uma afirmação, né? Muito bem, concordo também, Clênia. Bom, mais alguma pergunta? Alguém quer se manifestar? Abrir um espaçozinho. A Elka fez colocou, acho que foi uma dúvida sobre o curso. Se vai ser apenas nos campi do Ceará. Por enquanto, acho que sim, né, professor Hugo? Sim. Por hora, a gente está iniciando, né, as expansões, a gente, depois de implementado, a gente pode pensar. O Daniel colocou também a implementação do curso de contabilidade no ICSA representa um avanço significativo para os países pertencentes à Unilab, com destaque para aqueles que estão em fase de implementação das normas. Exatamente, isso se deve à ampla experiência que o Brasil já possui no domínio do tema, que aí é aquela contribuição, aquela questão de estreitar os laços, porque a gente vai estar, olha só, olha que massa, a gente vai estar formando profissionais contábeis que vão chegar nos seus países e vão disseminar e vão contribuir para o processo de harmonização contábil. É muito massa isso. Vanessa, e posso lhe afirmar que atualmente já em sala de aula já se tem discussões de observar essas diferenças. Né? Eu sou professor de contabilidade geral, né, e já trato com alunos que já ficam em busca dessa diferença. É muito interessante mesmo. Uma coisa também que o professor Hugo até me falou, né, professor, que ficou surpreso com a quantidade de alunos, principalmente os estrangeiros, que já vinham com muita experiência na contabilidade, lá nos países onde eles fazem cursos, como se fosse um curso técnico junto com um nível médio, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, na disciplina de contabilidade você identifica alguns alunos que, assim, para eles é tranquilo, porque aquilo eles já estudaram lá. Então, é bem legal isso. Muito legal. Aí esses alunos, os demais alunos que serão formados também serão precursores nos seus países, né? Serão protagonistas. Nós temos aqui, na Unilab, tem um aluno que foi estagiário no setor onde eu trabalhava, lá na Unilab, no setor de licitações, é o Paulo Miguel Fernandes. Ele voltou para o Cabo Verde e estava trabalhando como assessor da ministra. Lá eu falo com ele, Paulo, você é meu orgulho.
E a gente se orgulha tanto, né? Eu, como servidora da Unilab, eu fico muito orgulhosa de poder ter compartilhado, poder ter colocado uma sementinha, né? Porque de alguma forma a gente trabalhando, a gente coloca uma sementinha e é muito gratificante ver os alunos aí ganhando o mundo, né? Muito legal. Teve uma outra pergunta aqui no chat, se o curso seria somente presencial, né? Ou ambas as modalidades. E sim, vai ser implementado presencialmente, tá? Haverá foco em áreas específicas, Cleno perguntando, da contabilidade como internacional, gerencial, auditoria. Ao longo do curso, né, a gente vai sim lidar com essas especificidades, gerencial, auditoria, perícia, pública. O curso outra pergunta que veio, né, da CTJ, se o curso é licenciatura ou bacharelado, né? Ciências contábeis é bacharelado, tá? Bacharelado. Ok. Eu acho que Eider levantou a mão. Uma pergunta para a Edvânia. Um pouco mais acima. Acho que ela faz a pergunta para a Vanessa. Dá uma olhadinha. Tem que ir. Tá. Eu, como estudante de administração pública, quero saber como os diferentes modelos contábeis nos países CPLP afetam a transparência e a eficiência da gestão pública. Vamos lá. A eficiência da gestão pública, ela está bem relacionada à própria gestão do país, né? Eu acredito que gestão de recursos, ela não, vamos dizer assim, ela não tangencia muito as normas, né? A eficiência de utilização, por exemplo, de recursos orçamentários, esse tipo de coisa. Agora, a apresentação disso sim, né? A transparência, como você coloca. Então, quando a gente tem diferentes modelos de apresentação de informações, por exemplo, ele pode afetar na interpretação, né? Então, quando a gente, por exemplo, tem uma contabilidade pública aqui no Brasil que apresenta um balanço orçamentário, o balanço patrimonial, o balanço financeiro, demonstração de mutações no patrimônio de mutação, e temos outros países que não têm essa gama de demonstrações, isso vai dificultar na questão da comparabilidade, né? Tanto na gestão pública quanto na gestão privada também. Então, quando a gente fala, por exemplo, isso tem até implicações políticas nos países. Quando a gente fala em mercados entre os países, mercados de importação e exportação, que está muito em alta, né? Que estão falando bastante sobre isso devido ao novo presidente dos Estados Unidos, que está colocando a questão das taxas e tudo. Quando a gente fala disso, quanto mais harmônicas forem as normas contábeis, melhor vai ser a comparabilidade das informações. E até essas questões de base de cálculo. Como assim, Vanessa? Quando a gente tem uma contabilidade que leva em consideração normas para cálculo de tributos, pode ter uma base de cálculo diferente de outras normas. Então, essa questão de base de cálculo. Então, tudo isso pode afetar principalmente nessa questão de comparabilidade, né? Tanto na questão da contabilidade privada quanto na questão da contabilidade pública, né? E a eficiência é nesse lugar da apresentação, né, da apresentação dos relatórios contábeis, que aí influencia bastante. Ok, muito bom. Mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Rosália.
Rosana pergunta quais são as perspectivas de emprego para os graduados em contabilidade e no contexto global. Teve um slide lá, um pouco mais no início, que eu coloquei a evolução do profissional contábil, né, que anteriormente ele tinha um foco, uma limitação, e era até chamado de o guarda-livros, e depois ele foi evoluindo para uma gama de possibilidades na área pública, privada, perito contábil, auditor contábil, professor, né, na área contábil, o gestor de recursos, quem realiza planejamento tributário. Então, nós temos uma vasta quantidade de possibilidades quanto à perspectiva de emprego. E eu até brinco, né? As pessoas, elas têm os médicos, né? O que o médico faz? Ajuda as pessoas a se manterem com saúde e continuar vivas e saudáveis. O contador, ele ajuda as empresas a ficarem saudáveis e serem sustentáveis. Então, é uma área que tem uma possibilidade de emprego muito boa. O Helder pediu a palavra. Peço até desculpa, viu, Helder, porque eu estava muito atento aqui ao chat e acabei não observando. Pode perguntar. Tudo bem, professor Hugo. Boa noite. Boa noite, Vanessa. A minha questão se baseia numa situação que eu passei recentemente. E, coincidentemente, pude envolver o professor Hugo, se o professor se lembra. Durante a abertura do meu CNPJ, eu abri o CNPJ com um porte de média empresa. Só que daí percebi que eu precisava de um contador. Na dificuldade de poder pagar um contador, eu procurei diversas ajudas. Por exemplo, a Vanessa citou que o curso de contabilidade vai haver um núcleo de apoio contábil. Eu fui atrás de um núcleo de apoio contábil e fiscal da Estácio. Só que eles disseram que não atendiam o meu porte de empresa, eles só atendiam o MEI. Já que a Vanessa citou que esse curso de contabilidade que vai ensinar a Unilab vai ter também um núcleo de apoio contábil, ele tendo só apoio para esse porte para MEI, será que os estudantes também vão desenvolver habilidades para desenvolver situações de empresas de outro porte? Esse núcleo que vai existir, também será que vai ter essa mesma característica? Mas eu acredito que seja porque esse porte de empresa seja mais flexível, acredito. Mas teria alguma resposta? Só para colocar, os NAFs, né, o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, eles normalmente são feitos em parcerias com os órgãos de contabilidade locais, né, os órgãos como foram citados, Receita Federal, CRC. Então, nessas reuniões, eles fazem, os órgãos, eles fazem algumas limitações quanto à atuação dos núcleos, né? Tanto é que, por exemplo, o SEBRAE, né? O SEBRAE-CE, ele dá suporte também às empresas, mas ele também tem limitações, certo? Então, é interessante que isso seja só me antecipando, o professor Hugo tem mais propriedade, mas esses núcleos, eles têm limitações, porque eles só podem atuar dentro do limite estabelecido pelos órgãos, Cefaz, a Receita, então vai depender dessas conversas, né? Exatamente isso. O NAF, né, o Núcleo de Apoio Fiscal, ele funciona, mas com uma condição que a Receita Federal concede, né? Então, há uma limitação realmente, até onde a gente pode atuar, mas eu entendo a preocupação do Helder no sentido da formação do aluno, né? Então, para isso, a gente, enquanto curso, deve realmente pensar em maneiras, né? A gente incentiva muito o estágio também, né? Que o aluno possa
estagiar em várias searas, né, que a contabilidade oportuniza, área pública, ou escritórios de grande porte, de pequeno porte, seja lá qual for, mas eu entendo essa crítica, digamos assim, que o Helder mencionou, né, em preparar o aluno para o mercado de uma maneira mais ampla, né, mas é o que a gente pode pensar, Helder, no que pode implementar, mas em relação ao NAF, a gente realmente é limitado ao que a Receita Federal nos concede. Algumas outras perguntas aqui, vou tentar responder rapidamente, deixa eu ver, se o curso, a Ruth perguntou se o curso de contabilidade será implementado em período integral ou noturno, né, vai ser no período integral, certo? Primeiramente integral, né, se vai mais na frente, houver alguma mudança, aí é mais na frente, mas por enquanto integral. Outra pergunta, deixa eu ver, qual a duração do curso? 4 anos e meio é a duração do curso de contabilidade, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Elka está concordando com a outra colega que precisa pensar no campo dos malês, né? Boa qualificação, vamos trazendo essas colocações, esses pontos, né, para desenvolver também outros campos, né. E aí eu até aproveito de onde eu estou lotada na Unilab, né? A universidade, ela possui um PDI, que é um planejamento estratégico institucional, que também aborda essas questões de criação de curso, e esse PDI é um documento feito para, como é estratégico, ele é feito para um longo período. Atualmente o nosso PDI está 2023, 2027, ele é construído para planejar a universidade durante esse período. E aí a construção dele é colaborativa, e é muito importante que a comunidade cite esses anseios na construção do próximo PDI, tá certo? Porque isso ajuda também a gestão da universidade nesses aspectos de criação de curso, né? E é muito importante. Exatamente. Mais uma pergunta, Meilin perguntando, egressos como técnico poderão aproveitar disciplinas? Acredito que no curso de graduação, não é possível. São formações distintas, tá? Uma coisa até interessante que eu pesquisei, em alguns países ainda tem a figura do técnico em contabilidade, é que no Brasil, faz alguns anos que a figura do técnico em contabilidade não existe mais, né? Antes havia o técnico em contabilidade, o contador, né, bacharel em contabilidade, e hoje em dia o CFC, né, Conselho Federal de Contabilidade, não cadastra mais, né, descontinuou a figura do técnico em contabilidade. 2011, salvo engano, Vanessa. Sim, teve uma pergunta anterior, quando começa o curso, né? O curso está em processo de implementação, certo? Há duas perspectivas de início, né? Ou agora, no meio do ano, né? Como ingresso no meio do ano, ou no mais tardar no início do próximo ano, né? Através do Enem. Tá bom? Não tem como a gente definir ainda, porque está em processo de implementação, mas no mais tardar, em 2026, a gente está iniciando contabilidade. Sim, já há PPC do curso, já foi elaborado, está em processo de validação, digamos assim. O ingresso vai ser via Enem, tá? Bom, pessoal, mais uma pergunta aqui. Alguém, para alunos internacionais, como será a inscrição? Será o mesmo processo.
de ingresso, né, que acontece nos demais cursos. Né, da mesma forma, a contabilidade vai receber alunos internacionais, pelas vagas destinadas através da seleção para alunos internacionais. Ok, Elka, a gente vai... isso já está pensado e discutido em relação à biblioteca. A gente vai... nos trâmites, né, que envolve a implantação do curso, que o PPC chegue aí a essa questão bibliográfica, né, para poder adquirir novos livros. Isso é um procedimento que naturalmente vai acontecer. Eu acho que como se iniciar no meio do ano, o primeiro semestre normalmente ele já contempla acredito que tenha convergência com alguns cursos, algumas disciplinas do atual curso de administração. Isso, pública, exatamente. Isso. Aí não teria tanto prejuízo de iniciar no primeiro semestre, né? Bom, chegamos ao final, né, do nosso terceiro ciclo de palestra. Chegamos no horário estabelecido. Gostaria de agradecer a... Vitória está perguntando aí. Requisitos necessários para o curso, no caso, para o ingresso, ter concluído o ensino médio e passar, ter a nota mínima, né, do ingresso no curso, né, no Enem, no caso. Ele nos perguntou lá em cima. Mas foi a mesma, ela está só resgatando a dúvida dele. Então, gente, dando continuidade à despedida, né, agradecer o convite da professora Sâmia, da Elivânia, também da nossa palestrante, brilhante palestrante de hoje, a Vanessa Ingrid, ao Sérgio e a todos os alunos e técnicos que compareceram, né, e a sociedade em geral. Foi uma ótima noite, uma ótima discussão. Muito agradecido a todos, tá? Obrigada, professor. Obrigada a todos. E qualquer coisa, podem me procurar. Até coloquei meu e-mail lá no arquivo. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Foi um prazer tê-los conosco. Obrigado, Vanessa. Tchau, obrigado também.